Quero registrar inicialmente a honra e a satisfação do convite recebido para que nós e os demais integrantes da Corregedoria pudéssemos não oferecer uma palestra, mas sim trocar algumas ideias com os senhores a respeito do novo Código de Normas, matéria nova que necessariamente será colocado em prática e aperfeiçoada no dia a dia da nossa atividade, da atividade dos senhores. Então, registro com muita honra o convite e a nossa enorme satisfação em poder participar deste evento. Quero também cumprimentar os nossos assessores correcionais, não só os que aqui estão presentes, mas toda a nossa equipe que tem trabalhado de uma forma bastante intensa para que nós atinjamos as metas a que nos propusemos para esta gestão de 2014 e 2015. Inicialmente, uma rápida passagem sobre os dispositivos que legitimam a fiscalização da atividade notarial de registro por parte do Poder Judiciário, que todos nós sabemos tem base na Constituição, artigo 236, e mais ali embaixo, a fiscalização dos atos pelo Poder Judiciário. Também nos artigos 37 e 38 da chamada Lei dos Cartórios, cuja leitura penso desnecessária, mas cabe aqui só uma pequena atenção no que diz respeito ao caput do artigo 38, que o juízo competente zelará para que os serviços notariais e de registros sejam prestados com rapidez, qualidade satisfatória e de modo eficiente. Reproduz aqui a disposição do artigo 4º desta mesma lei, que fala em serviços adequados e eficientes. Na mesma esteira surgiu o Código de Normas, o novo Código de Normas, em seu artigo 4, que trata das funções do Corregedor-Geral da Justiça, mais especificamente aqui da função correcional, pelo Corregedor-Geral da Justiça, pelo Vice-Corregedor, pelos juízes, corregedores e pelos juízes de direito e diretores de foro, esse nas medidas de suas atribuições. Como o desembargador Ricardo já adiantou há pouco, o foco da gestão é prevenção e orientação. Quero registrar que em dezembro do ano passado, exatamente há 2 dias do recesso, tive a honra de receber um telefonema do desembargador Ricardo, convidando-me para assumir a elevada função de juiz corregedor do Núcleo 4 da Corregedoria, responsável pelo extrajudicial. Na realidade, partindo da figura do desembargador Ricardo, com larga folha de serviços prestados e qualificados ao Poder Judiciário, interpretei não como um convite, mas sim como uma convocação para uma missão árdua, complexa, mas extremamente gratificante. Diante disso, primeira coisa que nós fizemos foi começar a pensar na nova função. Suspendemos imediatamente as férias que estavam marcadas para após o recesso e nos reunimos com a equipe correcional para analisarmos a situação do Núcleo 4 na ocasião e levantarmos dados para o planejamento da gestão 2014-2015. O desembargador Ricardo, naquela época, me passou a missão. Bonatelli, precisamos fazer com que a Corregedoria se aproxime bastante da atividade notarial e de registro, ou seja, dos cartorários de uma maneira geral, mas com um foco preventivo, num foco de apoio e de orientação, resguardando a chamada atividade censora especificamente para aquelas exceções que se fizerem necessárias. Mas o foco central é para a grande e imensa maioria dos delegatários que exercem a função com extremo labor, com extrema competência. Com base nessa filosofia, nós então começamos a trabalhar com a equipe. Outro aspecto que foi parte daquela filosofia que nos foi passada inicialmente é que precisávamos ter a maior transparência possível em relação aos nossos atos da Corregedoria com a maior publicidade.
Diante disto e das reuniões que nós fizemos com os nossos assessores correcionais, nós tomamos conhecimento que a Corregedoria, já na gestão anterior, tinha implantado a inspeção virtual, conhecida de todos os senhores, evidentemente, em função de que todas as serventias hoje são dotadas de internet, mas essa inspeção virtual está voltada muito mais formalmente para a questão do selo digital. E tomamos conhecimento do sistema de correições presenciais. Com a assessoria, nós procuramos, então, criar um modelo padronizado de correição presencial, já que até então nós fazíamos as correições com base numa ata anterior, tipo, vamos fazer uma correção num determinado registro de imóveis, pegava-se a ata de um registro de imóveis anterior semelhante e era feita essa correção. Criamos, então, inicialmente com a nossa assessoria, na realidade, um novo modelo de correção presencial, e o passo seguinte era, lógico, uma interação entre a inspeção virtual e a inspeção presencial. E aí foi um novo projeto que a equipe já começou a trabalhar. Mas isso nós já vamos falar um pouquinho mais à frente. Na sequência, começamos a estabelecer critérios para a nova atividade correcional. E um dos aspectos que nós procuramos fazer foi que a equipe de assessores fez um levantamento dos últimos 5 anos para identificar quais serventias estavam há mais tempo sem a presença física da Corregedoria. Isso para o biênio 2014. De maneira mais imediata, nós começamos para o trimestre março-maio deste ano com o seguinte critério. Tínhamos notícias de algumas irregularidades ou supostas irregularidades envolvendo 5 serventias. Colocamos essas em primeira prioridade. A inspeção virtual que nós apuramos em janeiro e iniciada em outubro apontou que alguns cartórios, em algumas serventias, algumas inconsistências nos relatórios de inspeções virtuais que nos chamaram a atenção. Então, como era um sistema novo, e embora a equipe correcional já tivesse apontado um caminho, doutor Bonatelli, tudo indica que aqui não há nenhuma irregularidade na prática notarial ou de registro, e sim uma dificuldade de conversa entre o sistema de informática da serventia e o do selo digital. E por que me falaram isso? Porque, em que pese tenha iniciado aquele sistema apenas em outubro, eles perceberam nas correções presenciais que os atos cartoriais tinham sido praticamente corretamente praticados, mas a alimentação no selo digital estava diferente da prática cartorária. Todavia, como era um sistema novo, entendemos que precisávamos analisar aquelas serventias que tinham esses dados mais preocupantes para que nós tivéssemos um diagnóstico mais preciso e buscar a correção daqueles problemas. Além disso, já havia também sugestões pela equipe correcional anterior, ou pelo grupo que fazia as correções, de algumas serventias para serem correcionadas no ano de 2014. Esse número total atingiu 72 serventias, que fez parte daquele nosso cronograma no período março a maio. Paralelamente, enquanto uma equipe se deslocava pelo estado inteiro realizando essas correções no primeiro trimestre, já com uma substancial modificação, porque até então a Corregedoria tinha uma equipe de 3 ou 4 assessores que percorriam todo o estado fazendo as correções, nós mudamos essa filosofia de trabalho para tornar todo assessor correcional um assessor que pudesse a qualquer momento participar da correição presencial. Não mais limitado a 3 ou 4 assessores, mas a equipe foi preparada diante daquele novo sistema que foi criado. Com isso, nós também fizemos o seguinte: para as serventias menores, irá um número adequado de assessores. Por exemplo, 2 assessores, que muitas serventias não comportam um número maior. Para as serventias maiores, naquelas em que se fizer necessário, irá um número adequado de servidores. De toda sorte, a partir de março deste ano, nós passamos toda semana a ter 3 equipes
correndo o Estado, fazendo as correções, mas de uma forma planejada, de uma forma organizada, incluindo, inclusive, como os senhores puderam perceber, o cronograma tinha a data, a serventia que seria correcionada e quais os assessores que nela participariam, né? Cumprindo esse primeiro trimestre, o restante da equipe correcional, nós temos 20 assessores correcionais, continuou trabalhando ativamente no processo que hoje nós denominamos de Sistema Integrado de Correições, que é uma ferramenta absolutamente nova, como não existe inspeção virtual ainda no restante do país. Esse sistema que foi criado exclusivamente pela nossa assessoria correcional, da nossa corregedoria, em conjunto com os técnicos, os analistas de informática da Diretoria de Informática do Tribunal de Justiça. Desse trabalho intelectual surgiu a nova ferramenta, que para nós tinha 2 objetivos bem claros. Primeiro, ampliar o máximo possível a coleta de informações numa determinada correção e, ao mesmo tempo, dar agilidade na coleta dessas informações, de maneira que nós pudéssemos colher mais informações com menos tempo de permanência na serventia, porque também temos a consciência que, embora nós estejamos lá para fazer um trabalho, por mais dedicado que seja, nós acabamos interferindo no funcionamento do dia a dia da serventia. Sabemos que isso traz naturalmente algum desconforto, algum atrapalho, digamos assim, na atividade, e procuramos também minimizar essa situação, tá? Mas a base era ganhar uma ferramenta rápida, eficaz, e que nos desse uma maior eficiência, tá? E essa ferramenta é automatizada, o doutor Postalo, na sequência, vai discorrer sobre ela, não vou me ater sobre isso agora, mas ela nos trouxe assim, um ganho extraordinário nesse trabalho. Muito bem, seguindo a nossa linha aqui, como já falei ainda há pouco, nós usamos o sistema virtual para nos alimentar na programação seguinte. Com base nessa nova ferramenta, nós planejamos para este ano, período de correções de junho a dezembro, abrangendo todas as regiões do Estado, com exceção das regiões meio e extremo-oeste, que estão programadas para o ano que vem. E também deixamos de fora, neste primeiro momento, as grandes cidades, as grandes serventias, porque as grandes cidades foram o foco da gestão anterior. Então, dentro daquele critério de a corregedoria se aproximar mais de quem há mais tempo estava sem a nossa presença física, nós utilizamos esse calendário. De forma que os senhores têm hoje, já viram isso na página da corregedoria, né, todo o planejamento deste ano, semana por semana, equipe por equipe, serventia por serventia. Então, quem quer saber se a sua serventia será objeto de correção este ano, basta consultar a nossa página e lá verificará. Aquelas que não estiverem inseridas nesse cronograma é porque estão programadas para o ano que vem. A corregedoria, anteriormente, conseguia fazer, no máximo, 25% de correições presenciais num único ano, isto quando era um ano muito produtivo. Como já adiantou o desembargador Ricardo, nós pretendemos para esta gestão, que iniciou dia 1º de fevereiro e findará em 31 de janeiro de 2016, nesses 2 anos nós pretendemos atingir todas as 584 serventias com a nossa correção presencial e sempre com esse foco voltado para o apoio, voltado para a orientação, reservando a atividade censora, digamos assim, para aqueles casos que realmente se fizerem necessários. Estamos procurando tirar aquela aura da corregedoria só vir para atividade sensorial, não é isso, o foco é bastante claro, nós temos contato com as entidades dos senhores, temos procurado passar essa nova filosofia, e a nossa ferramenta, o doutor Postalo vai explicitar aqui para os senhores na sequência, comprova que não é mera retórica. Por quê? Na sistemática anterior, na correção, já saía ao final da ata,
já saíam as determinações para os senhores cartorários. A nossa sistemática atual não mais fala em determinações, e sim constatações, as quais o delegatário poderá de imediato, se entender pertinente, aplicá-las, ou poderá se manifestar em 30 dias, sobre qualquer ponto que entenda pertinente. Isso não é nenhuma investigação, isso não é nenhum procedimento apuratório, é simplesmente um processo de valorização da experiência diária do cartorário e que ele possa se expor o seu ponto para a corregedoria acerca daquele ponto específico apontado na ata. Então não temos mais uma determinação de plano, e sim a valorização da atividade, da experiência diária dos senhores. Como já falamos aqui, divulgamos o calendário para o ano inteiro. De acordo com o novo Código de Normas, até 15 de fevereiro do ano que vem, nós devemos divulgar o restante da programação do cronograma para as demais serventias até 31 de janeiro do ano que vem. Todavia, é nosso planejamento que ainda no final deste ano nós já possamos publicar o calendário das correções para o ano vindouro. O sistema, a criação do sistema de correções integradas, então vai ser abordado, a ferramenta tecnológica vai ser abordada pelo Dr. Postalo na sequência, mas ela é bem automatizada, nos deu um ganho de tempo muito grande na coleta inicial de informações da serventia, bem como na realização da ata, e ele é um sistema que está em constante aperfeiçoamento. Planejamos que para este ano ele vai sofrer mais pelo menos 2 semanas de específica discussão sobre aperfeiçoamento, porque criou-se nessa ferramenta um sistema chamado retroalimentação, em que o nosso assessor correcional, quando realizando uma correção, percebe alguma inconsistência no modelo, na ferramenta, não na atividade, na ferramenta específica, ele já faz uma observação para que depois, no final do trimestre, aquela observação, junto com todas as demais, seja analisada pelos assessores como um todo e aperfeiçoada. Pretendemos que ao final nós tenhamos uma versão mais apurada, ao final do ano, nós tenhamos uma versão mais apurada desta ferramenta. E aí, então, com base nela, nós faremos também uma projeção para 2015. Como o desembargador Ricardo já acrescentou, nós pretendemos a missão de atingir 584 serventias nos 2 próximos anos. Cremos que, salvo que eu esteja desinformado, não existe paralelo no país em relação a essa situação, porque a gente sabe que tem correções em todas as serventias, mas realizadas pelas direções de foro, e não por uma equipe central da corregedoria. Por que a gente está colocando isso? Porque mais à frente nós vamos ver uma outra questão nessa ferramenta. Nós temos a que a gente chama de perspectiva de continuidade, ou seja, que as gestões que nos sucederem sigam essa metodologia de trabalho, que vai ficar toda registrada por escrito, planejada, como falamos, metodizada, como falamos, mas principalmente essa utilização desses resultados, de tudo isso que a gente coletar no Estado, ela não vai servir de orientação apenas para cada serventia específica. Tipo, nós vamos na serventia A, no município B, localizamos esta ou aquela constatação. Não vamos orientar apenas aquela serventia, nós vamos tabular de uma forma planejada, que nós já estamos estudando isso, nós vamos compilar todas essas constatações, fazermos um levantamento estatístico por área de atuação, área regional, e depois, com base nisso, fazemos um planejamento de orientação a todas as serventias nas suas áreas específicas de atuação, ou seja, uma espécie de um programa de qualidade total que a gente pretende implementar. Com isso, nós esperamos que nós tenhamos uma contínua colaboração na busca da eficiência e do serviço adequado que os senhores procuram desenvolver nesse dia. Ou seja, nós estamos nos somando aos senhores, nós estamos nos agregando à pretensão dos senhores de cada vez mais melhorar a atividade e o serviço que os senhores prestam. Para concluir, e para deixar absolutamente clara essa nova filosofia de trabalho,
de apoio, de orientação, basta acrescentar que, dentre outros projetos que nós temos em andamento novos, base de conhecimento, que é uma coisa nova que a gente está bolando na corregedoria, está em tramitação, o Extra Fácil, que vai ser uma forma de comunicação bastante simples com os senhores, com a comunidade em geral, a atual gestão já colocou, já normatizou o protesto das CDAs, que era um protesto que já vinha de gestão anterior e foi concluída nesta gestão. Regularizamos também, normatizamos o protesto das dívidas de condomínio, bem recentemente, totalmente nesta gestão, e estamos começando a estudar a normatização do protesto da sentença condenatória civil quando passível de execução imediata. Esses estudos ainda estão iniciando, então logo nós concluamos, vamos submeter a apreciação do desembargador Ricardo para análise dele e, se aprovada, certamente deverá ser colocada em prática. Essa é a contribuição, essa é o que a gente queria comentar com os senhores. Muito obrigado. Bom, agradeço ao Dr. Bonatelli pelos esclarecimentos. Vejo como essencial essa participação e essa projeção da corregedoria em estar mais próximo da atividade notarial e registral, justamente buscando a orientação e o apoio para que todos nós possamos exercer o nosso mistério com integral eficiência, agilidade e segurança jurídica. É importante também ressaltar o trabalho que a Noreg tem feito junto à corregedoria, elogiar a forma como nós somos recebidos, tanto pelo vice-corregedor, desembargador Ricardo, como pelos assessores e pelo Dr. Bonatelli, que sempre nos recebe quando fazemos contato com eles, estão à disposição, as portas abertas dos gabinetes, para atender as reivindicações da classe e sensíveis aos problemas que nos atingem no dia a dia. Nós temos vários assuntos tramitando na corregedoria, assuntos de relevante interesse da classe, como revisão de legislação sobre regimento de emolumentos, questão de ajuda de custo, ressarcimento de atos gratuitos, assuntos que realmente são relevantes e que estão sendo analisados, estudados pela corregedoria e porque são necessários para a gente corrigir algumas falhas que nós temos no sistema, e eu tenho certeza que com esse trabalho que está sendo realizado pela corregedoria, nós vamos ter a guarida e o apoio necessário para, se não tudo, mas uma grande parte desses problemas, a gente tentar corrigir com o apoio dessa gestão. Quero agradecer a presença do desembargador Ricardo, do Dr. Bonatelli, vão continuar com a gente aqui na plateia, do Dr. Gaia, para que a gente possa dar seguimento à próxima palestra. Eu convido a tomar assento no plenário, né? O Dr. Postali fica aqui com a gente. Eu quero convidar os assessores Dr. Fernando, Dr. Daniel e Dr. Felipe para comporem a mesa, para a gente dar seguimento à palestra. Lembrando aos colegas que aqueles que tiverem dúvidas, né, por favor, anotarem a sua dúvida no bloco de anotações e para que a gente possa, no decorrer da palestra, ir dirimindo essas dúvidas.